Fala pessoal, hoje é quarta-feira, é aquele dia da aula raiz, aquela aula um pouco mais extensa. E o tema da aula de hoje é pedido de relaxamento de prisão. Como é a estrutura dessa peça, como você vai construir o seu pedido de relaxamento de prisão. Esse é o tema da aula de hoje e é isso que eu vou repassar para vocês, tá? Dando início à nossa aula, eu vou passar um caso e desse caso que nós vamos fazer a leitura, nós vamos extrair os elementos para a confecção do pedido de relaxamento de prisão. José, mestre de obras, com carteira assinada, sem antecedentes criminais e com residência fixa, matou a vítima Pedro em 20 de outubro de 2019 em decorrência de um desentendimento no meio de trabalho. Fato esse presenciado por testemunhas que estavam no local. Sem pistas no início da investigação, a polícia somente localizou José uma semana depois do crime, em virtude de denúncia anônima feita junto à delegacia. De posse da referida informação, a polícia foi até sua residência e deu-lhe voz de prisão em flagrante. Esse aqui é o nosso caso, tá? Esse aqui é o caso inteiro. A partir dele, nós vamos tirar as informações para fazer o nosso pedido de relaxamento de prisão. Antes de iniciar aqui a estrutura, é muito importante, para você virar um mestre do pedido de relaxamento de prisão, você tem que entender o seguinte: relaxamento de prisão, deixa eu colocar aqui, relaxamento de prisão igual prisão ilegal. Toda vez que você verificar a prisão ilegal, que aquela prisão, como ela foi feita, às vezes é um flagrante forjado, flagrante preparado, ou houve uma ilegalidade na formalização desse flagrante, a prisão é ilegal. Dessa maneira, quando a prisão é ilegal, prisão ilegal, é cabível o relaxamento de prisão. Deixa eu até mudar a ordem aqui para ficar mais didático. Aí, ó, prisão ilegal igual relaxamento de prisão. Tá? Prisão ilegal, relaxamento de prisão. Esse é o pressuposto para a possibilidade do pedido de relaxamento de prisão. Você tem que sustentar que a prisão é ilegal. É importante saber também, para o pedido de relaxamento de prisão, dominar bastante o artigo 302. O artigo 302, o que ele trata? Sobre a prisão em flagrante. O artigo 302 traça situações em que há a presença do flagrante e que o indivíduo ele pode ser preso. Vou pegar aqui para vocês o artigo 302 do Código de Processo Penal. Só um pouquinho. Artigo 302, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Artigo 302. O que diz o artigo 302 lá do Código de Processo Penal? Olha só, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Cadê? Aqui, ó. Considera-se em flagrante delito. Isso aqui é o Código de Processo Penal. Quem está cometendo infração penal, então o indivíduo está ali cometendo infração penal, quem acabou de cometê-la, e aí é preso em flagrante. Se ele não é pego ali cometendo infração, ou quando ele acabou de cometer infração, o crime, ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Ou por último aqui, ó, quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que ser ele o autor da infração. Essas aqui são as disposições do Código de Processo Penal. É importante para o pedido de relaxamento de prisão e você entender o artigo 302 da prisão em flagrante, como ela se dá. Quais são os tipos de flagrante que são ilegais? Por exemplo, o flagrante forjado ou preparado. São modalidades de flagrante ilegais que levam à ilegalidade da prisão e, por isso, relaxamento de prisão. Tá? Então, é importante saber, para pedir relaxamento de prisão, as situações em que permitem a realização da prisão em flagrante do indivíduo. E essa ilegalidade na prisão, ela pode ser tanto material, que diz respeito à prisão em si, prisão em flagrante, por meio de flagrante forjado, flagrante preparado, são prisões em flagrante que não são permitidas no nosso ordenamento. Então, se verificar prisão em decorrência de flagrante forjado ou preparado, é uma ilegalidade material, que está ligada à prisão em si.
Pode ser também, essa ilegalidade pode ser formal. Formalização da prisão. Imagina só que o indivíduo ele foi preso em flagrante, foi conduzido até a delegacia. E lá na delegacia não foi fornecida para ele a nota de culpa. A nota de culpa é um documento na qual informa aquela pessoa que está sendo presa das razões e motivos pela qual ela está sendo acautelada. Tá? Esse é um documento que deve sim ser repassado ao indivíduo que está sendo preso. Se não for repassado, prisão ilegal. Audiência de custódia. O indivíduo deve ser submetido à audiência de custódia, segundo o CPP, aqui no seu artigo 310, salvo me engano. Vou colocar aqui para vocês de novo, ó, artigo 310. O artigo 310. Ó, após receber o auto de prisão em flagrante, o prazo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. E o que acontece se o juiz não fizer a audiência de custódia? Aqui, ó, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo e a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão. E aí você pode atacar pelo relaxamento de prisão, porque é uma prisão ilegal. Então é importante você dominar essa questão da prisão. Tá? Tanto os requisitos materiais, artigo 302, quanto que é possível a prisão em flagrante, e tanto os requisitos formais também. Como deve ser formalizado? Por meio de auto de prisão flagrante, tem a nota de culpa, tem a audiência de custódia. Se a presença do advogado no inquérito policial não é imprescindível. Mas, se aquele indivíduo que está sendo preso manifestar o desejo de ser assistido por um advogado, ele não pode ser ouvido sem a presença do seu advogado. Agora, se ele nada falar, aí não tem problema, né? A presença do advogado não é imprescindível e não gera nulidade. Agora, se aquele indivíduo que está sendo preso, ele manifestou que quer ser assistido por advogado e o advogado não é acionado para ir lá, aí gera uma ilegalidade também, né? Uma nulidade até do seu interrogatório. Então é importante, para o relaxamento de prisão, domine o artigo 302, prisão em flagrante, quando é possível, quais são os flagrantes ilegais, tem que saber as ilegalidades materiais que estão ligadas ao flagrante e também como vai ser formalizada o auto de prisão em flagrante. Na sequência, vamos dar início à nossa peça. Só recapitulando aqui, ó, José mestre de obra, sem antecedente, com carteira assinada, ele discutiu com o Pedro lá no ambiente de trabalho e acabou matando o Pedro em decorrência dessa discussão. A polícia não achou ele, que é sem pistas no início da investigação, a polícia só achou o José uma semana depois do delito, por meio de uma denúncia anônima. Foi feita uma denúncia anônima, acharam o José e prenderam ele em flagrante. E a partir desse caso aqui nós vamos confeccionar a nossa peça de relaxamento de prisão, com enfoque principalmente na estrutura dela. Cabeçalho. Deixa eu dar um delete aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito tá? O começo ele é sempre igual. Você tem que ficar atento só, competência, justiça estadual ou justiça federal, daí você vai ter que mudar essa nomenclatura aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da subseção judiciária, aí você vai ter que colocar o endereçamento adequado. Nosso caso aqui é de competência de justiça estadual, não há nenhum pressuposto que atraia a competência da justiça federal. Outro ponto também, aqui por que eu enderecei para a vara do tribunal do júri da comarca D? Por que eu fiz esse endereçamento? Porque o delito aqui ele trata-se de homicídio, em decorrência de desentendimento, meio de trabalho, matou a vítima, tá? Matou a vítima Pedro. Então, crime de homicídio vai ser julgado pela vara do tribunal do júri. Homicídio doloso contra a vida. Vai ser emitido senhor doutor juiz de direito da vara do tribunal do júri da comarca D. E se for um delito que não seja de competência do tribunal do júri? Aí você vai trocar aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca D. Se não for nenhuma vara especializada, por exemplo, vara da violência doméstica, vara do tribunal do júri, se não for nenhuma vara especializada no tema, na matéria, você vai colocar vara criminal da comarca D, é a competência residual. Deixa eu colocar aqui, mas não é o nosso caso é vara do tribunal do júri da comarca D. Inquérito policial número. O relaxamento de prisão, ele
você vai iniciar ele, aqui no nosso caso, em decorrência da prisão em flagrante. O relaxamento pode, a prisão ela pode se tornar ilegal depois que o indivíduo é preso e depois que já instaurou o processo, sim. Tem vários dispositivos legais, por exemplo, a não revisão do magistrado quando decreta a prisão preventiva. Tá? A prisão vai se tornar ilegal. Ele tem que revisar a decisão que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias, de acordo com o artigo 316, parágrafo único. Se ele não revisa, essa prisão é ilegal. Na nossa situação, aqui ele foi preso em flagrante, tá? E não há um processo instaurado. Quando já existe o processo instaurado, você pode colocar o nome dele já qualificado nos autos em epígrafe. Como na nossa situação aqui ele foi preso em flagrante, foi formalizado esse flagrante, foi comunicado ao juiz, o pedido de relaxamento está sendo endereçado à vara do Tribunal do Júri, que vai ser a vara competente para analisar, e nós estamos pedindo um relaxamento de prisão. Então você deve colocar aqui, ó, José, qualificação completa, tá? Porque na nossa situação aqui não existe um processo já instaurado, e aí na sequência aquelas palavras que são padrão em qualquer pedido. Por ser advogado que essa subscreve, procuração anexa, ver respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer o nome da peça, relaxamento de prisão em flagrante, tá? Relaxamento de prisão em flagrante. Qual que é o fundamento? Aqui eu destaco para vocês os fundamentos do pedido de relaxamento de prisão. Então, toda vez que você for confeccionar o pedido de relaxamento de prisão, vai ser artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Esses aqui são os fundamentos do pedido de relaxamento de prisão. Quando você for distribuir seu pedido, você deve fundamentar, então, nesses dois dispositivos legais, artigo 5º, Constituição Federal e artigo 310. Estou servindo um café aqui, peraí, só um pouquinho, gente. E artigo 310, tá? Artigo 5º, inciso 65, artigo 310, 1 do Código de Processo Penal. E na sequência você vai fundamentar, vai segmentar sua peça em 3 partes, dos fatos, do direito, do pedido. Até aí, sem nenhuma peculiaridade a mais, tá? Tá tranquilo dos fatos, do direito e do pedido. Lembrando que no relaxamento de prisão, devemos demonstrar a ilegalidade da prisão, porque esse é o pressuposto que autoriza o pedido de relaxamento de prisão. Então não adianta ingressar com um pedido de relaxamento de prisão dizendo que o indivíduo que foi preso merece ser agraciado com a liberdade provisória, por exemplo. Tá? O pressuposto, o objetivo, princípio do relaxamento de prisão é demonstrar a ilegalidade da prisão que vai acarretar a soltura do indivíduo. Dos fatos, vamos narrar de maneira bem sucinta o que aconteceu. Com base aqui na nossa história, no nosso enredo aqui no começo, nós vamos narrar então dos fatos. O indiciado foi preso em flagrante no dia 27 de outubro. Por quê? Uma semana depois, ó, o delito aconteceu dia 20, e aqui tá dizendo que, sem pista no início da investigação, policialmente localizou José uma semana depois do crime. Tá? Então, uma semana, 7 dias. 27 de outubro de 2009, por ter sido supostamente autor do crime de homicídio em desfavor da vítima Pedro, estaria supostamente configurada a hipótese do artigo 302, 4 do Código de Processo Penal, dando aso, portanto, à prisão sem mandado judicial, ou seja, prisão em flagrante. Tá? A prisão em flagrante ela não exige mandado judicial. Tá? A prisão em flagrante, além dela poder ser realizada em qualquer situação, bastando para isso a situação de flagrância, qualquer do povo também pode efetuar a prisão em flagrante. Não é preciso uma ordem judicial e não precisa uma determinada pessoa para efetuar essa prisão. Tá? Estando presente no caso o estado de flagrância, aquele indivíduo pode ser preso ali sem ordem judicial e por qualquer pessoa. Esse artigo aqui, o 302.4, ele trata do flagrante presumido. Vou pegar aqui para vocês novamente. Ele trata a situação ali do flagrante presumido. Olha só. Aqui, ó, 4. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É um flagrante presumido. É aquele flagrante que ocorre um pouco depois do delito. E aí o Código de Processo Penal não determina se é 1 dia, 2 dias, se é uma semana.
Tá? Não há um limite temporal para esse estado de flagrância no flagrante presumido, que é esse inciso 4 do artigo 302. Mas enfim, vou tirar aqui. Então nessa situação aqui, ó, a prisão em flagrante, sem ordem, sem mandado judicial, se fundamentou no artigo 302.4 do Código de Processo Penal. E do direito? O que deve se combater aqui do direito? O que vai ser alegado do direito para falar que essa prisão é ilegal? Que na verdade o artigo 302, pela nossa situação aqui, a polícia achou ele depois e prendeu ele. Ó. José, mestre de obra, tal, cometeu o crime e matou o Pedro. Sem pistas no início da investigação, a polícia somente localizou José uma semana depois, em virtude de denúncia anônima feita junto à delegacia. Então, foi feita uma denúncia anônima, a polícia estava atrás dele, foi lá e prendeu ele em flagrante. Agora, esse flagrante realizado pela polícia, de fato, essa situação estava em estado de flagrância? É isso que nós vamos combater aqui do direito, dizer que não. Essa situação não configura o flagrante presumido do inciso 4 do artigo 302. Trata-se de flagrante ilegal que deve ser imediatamente relaxado, por meio do pedido de relaxamento de prisão. Apesar da prisão, no caso em tela, inexiste flagrante presumido neste caso. Ficou redundante aqui, peraí. No caso em tela, inexiste flagrante presumido. Melhor. A lei é clara ao estipular que se considera em flagrante delito aquele que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Tudo bem, existem testemunhas que viram ele cometer o delito de homicídio em desfavor do Pedro, tá? E que ele seria o autor do delito. Ele é encontrado uma semana depois que ele matou o indivíduo. E reforço, o artigo 302, com relação à prisão em flagrante, não traz qualquer tipo de limite temporal. É mito dizer que depois de 2, 3 dias some esse estado de flagrância. Contudo, esse flagrante presumido, que é quando o indivíduo é encontrado depois, logo depois do delito, ele fala o seguinte, ó, quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor de infração. Ora, ele foi encontrado com algum instrumento, arma, objeto ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, ele foi pego, localizado com base em uma denúncia anônima. E quando chegaram até ele não estava com esses instrumentos, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração e nem também a situação do flagrante presumido. O questionamento que deve ser trazido aqui, o que nós vamos fazer no pedido de relaxamento de prisão, é falar que não existe o flagrante presumido nesse caso aqui. Não se encaixa no artigo 302.4, pois ele não estava mais nesse estado de flagrância. É possível a prisão dele mediante decisão, ordem judicial de prisão preventiva, mas não prisão em flagrante. E é isso que nós vamos combater aqui. Ó, a expressão logo depois não pode ter a elasticidade que lhe deu a autoridade policial, fazendo supor que uma semana é período curto e breve a ponto de justificar a prisão em estado de flagrância. Nesse mesmo norte, não foi encontrado com ele nenhum objeto ou arma que leve a crer ser ele o autor do crime praticado, não se encaixando na situação do artigo 302.4 do CPP. Esse é o enfoque, tá? Esse é o primeiro plano do relaxamento de prisão, justificar que a prisão é ilegal. A prisão em flagrante, não confunda, não estamos falando de prisão preventiva. A polícia fez a prisão dele em flagrante, com base no flagrante presumido, artigo 307, inciso 4. Então, o que nós estamos justificando aqui? Não há esse flagrante do artigo 302 e 4, tá? Ele não foi encontrado logo depois, apesar de não existir um limite temporal, mas combatemos aqui, ó, a expressão logo depois não pode ter a elasticidade que lhe deu a autoridade policial, fazendo supor que uma semana é período curto e breve a ponto de justificar a prisão em estado de flagrância. Outro ponto também que não se encaixa no artigo 302, porque prescreve aquele que é pego logo depois com objetos, apetrechos, documentos e outros elementos que levam a crer ser ele o autor do delito. Então essa situação aqui, que nós estamos justificando? Que não existe estado de flagrância aqui. E a prisão dele sem ordem judicial só se faz possível por meio de prisão em flagrante. No caso, não existe prisão em flagrante. Essa é a nossa justificativa para o pedido de relaxamento de prisão.
Aí ainda continua aqui justificando uma outra parte, nessa cena da completa ignorância do paradeiro do indiciado, que somente teria sido localizado por denúncia anônima, demonstra de longe que a polícia perdeu seu rumo, desconfigurando-se qualquer possibilidade de se tratar de relação de imediatidade entre a prática do fato e a ocorrência da prisão, não havendo nem mesmo perseguição qualquer elemento que justificasse o estado de flagrância. Então não existe no nosso caso aqui o estado de flagrância, por isso não seria autorizado no caso a prisão do agente. Ademais, sem querer entrar no mérito, se de fato foi ou não o autor do homicídio, se José foi ou não o autor do homicídio, por não ser o momento oportuno para tanto, fato é que se busca ressalvar a Vossa Excelência a impropriedade da prisão em flagrante, merecendo a mesma ser relaxada, colocando-se o indiciado em liberdade. O relaxamento de prisão ele não se presta a ficar debatendo se foi ele ou não o autor do delito. Tá? Não se discute o mérito da questão. Na situação, discute-se a prisão em si. Ela é legal ou ilegal? Nós estamos argumentando na nossa ótica da defesa que é ilegal e por isso estamos manejando o pedido de relaxamento de prisão. Nesse sentido, essa situação aqui, o que deve ser justificado é que a prisão não, aliás, no caso não está presente o estado de flagrância, o flagrante que autorizaria a sua prisão em flagrante. Tá? Esse estado não está presente e é isso que nós estamos justificando para pedir o relaxamento de prisão, porque a prisão seria, no caso, ilegal. Tá? Você não discute o mérito, só discute-se a prisão, ilegal ou ilegal. É importante ressalvar, olha só esse parágrafo aqui, ele é importante. Se a prisão é ilegal, nada impede o magistrado de, na sequência, converter esse flagrante em preventiva. E aí ele vai falar que a prisão se justifica porque estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Então, dentro do pedido de relaxamento de prisão, além das teses, além de argumentar que não existe o flagrante e por isso não seria possível e permitido, no caso, a prisão em flagrante do indivíduo, também não se faz presente os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Porque o magistrado ele pode converter essa prisão em flagrante em preventiva. Aí você estava discutindo a prisão em flagrante e já virou prisão preventiva. Aí a discussão muda o enfoque dos requisitos do flagrante, do estado de flagrância, para os requisitos da prisão preventiva. Então pode-se também acrescentar no seu pedido de relaxamento de prisão que, além de não estar presente o estado de flagrância, ou situação que permitiria a prisão em flagrante do indivíduo, também não seria o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva. É importante colocar porque o magistrado pode fazer essa conversão, tá? Ao analisar o caso. Então, de repente, você está pleiteando o pedido de relaxamento de prisão e aí migra para o pedido de prisão preventiva, que os fundamentos são totalmente opostos. Então, é importante, eu também coloquei aqui no nosso exemplo, desde já, por cautela, deve ser reforçado que não há motivo algum para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes. O indiciado é primário, não registra antecedentes, tem endereço fixo, foi o que a descrição que a gente colocou no começo, lá no exercício, não existindo elementos que evidenciem a probabilidade dele tentar furtar-se a aplicação da lei penal, vir a cometer o crime novamente ou que possa atrapalhar o trâmite da ação penal, que são os requisitos principais da prisão preventiva. Então, não fique restando evidenciado que ele vai tentar fugir, que ele vai cometer o delito novamente, garantia da ordem pública, ou que ele vai atrapalhar o andamento do processo, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, primeiro ponto, argumentar a ausência do estado de flagrância que permitiria a prisão em flagrante, no nosso caso aqui. E, na sequência, também abrir um parágrafo e falar que também não seria o caso da prisão preventiva, para que o juiz não faça a conversão e, de repente, você está brigando por, discutindo requisitos do flagrante e já migra para os requisitos da prisão preventiva. E, ao final, vai fazer o pedido. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, afastada da hipótese de flagrante, determinar o relaxamento da prisão, colocando-se o indiciado em liberdade. Fundamento no artigo 310.1 do Código de Processo Penal, expedindo-se competente alvará de soltura em seu favor, com medida de inteira justiça. Termos em que pede deferimento, com marca data, advogado, OAB, número. Vai entender esse final? Ante o exposto, como vai fazer o pedido final? 3 do pedido. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, afastada da hipótese de flagrante,
determinar o relaxamento de prisão, colocando-se o indiciado em liberdade, com fundamento no artigo 310.1 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, com medida de inteira justiça. Essa então é a estrutura do pedido de relaxamento de prisão. Lembrando, relaxamento de prisão, prisão é sempre ilegal, você deve dominar o artigo 302 e as ilegalidades materiais e formais que podem ocorrer nessa prisão em flagrante, né, nessa prisão. Ocorrendo a ilegalidade, você vai sustentar o pedido de relaxamento de prisão, seja porque há um vício no flagrante ou porque a situação em si não configura o flagrante que autorizaria a prisão do indivíduo. No nosso caso aqui, não estava presente nenhuma das hipóteses do artigo 302 e por isso nós pedimos o relaxamento, porque ele foi preso em flagrante, mas não existia estado de flagrância. E aí por isso não seria permitida a sua prisão, mas mesmo assim ele foi preso. Tá? Então, artigo 302, as ilegalidades materiais e formais na prisão que podem ocorrer, é importante sempre estar atento para poder justificar e ingressar com o pedido de relaxamento de prisão. Basicamente, essa é a estrutura que você sempre vai seguir quando você for confeccionar o seu pedido de relaxamento de prisão.